Olá, meus queridos, minhas queridas, espero que estejam todos muito bem. Aqui quem fala é o professor Leandro, como vocês já podem perceber, né? E a aula de hoje é focada para o 7º ano. O tema da nossa aula é Reforma Protestante. Para tudo que quando a gente fala de Reforma Protestante, a gente está falando de religião. A gente está falando justamente dessa questão onde surge uma nova religião para bater de frente com o catolicismo naquela Europa lá que estava saindo do feudalismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, deixar nossas questões religiosas de lado para focar na história. Então, a aula é aula de história. Não confundam, não misturem essa questão religiosa. A gente vai contar o que aconteceu. Então, vamos lá. Bem, não podemos falar de reforma protestante sem falar dos pré-reformadores. O povo europeu ali entre o século XIV e XV, na transição desses séculos, eles estavam muito chateados com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica tinha várias suspeitas de corrupção e os padres ali, a linha de frente que estava com a população, demonstravam não ter aquela vocação, aquela magia, né, para o padre, né, aquela coisa do padre cuidar dos pobres e tudo mais, não. O que era visto era algo justamente oposto ao carinho, ao cuidado que um líder religioso deve ter. Isso incomodou a Igreja Católica, porque esse povo, ali entre o século XIV e XV, fez manifestações e tudo mais contra a Igreja, mas o que incomodou a Igreja de verdade foi no século XVI, quando um monge da Igreja Católica, que também era professor da Universidade de Wittenberg, chamado Martinho Lutero, desenvolve um documento chamado 95 Teses. Essas 95 teses do Lutero eram 95 pontos em que ele discordava da Igreja Católica. 95 pontos que ele achava que a Igreja Católica deveria melhorar. Quando ele pega esse documento e cola na porta da igreja de Wittenberg, que é a cidade onde ele residia e lecionava, o Papa fica furioso, declara ele um herege, solicita que ele peça desculpas por discordar da igreja. E Lutero faz justamente o contrário. Ele convida o Papa para um debate e convida outras autoridades religiosas para que eles pudessem debater esses 95 pontos. Aí é que o Papa fica mais chateado com ele e excomunga ele, ou seja, exclui ele da religião católica. Quando isso acontece, ele passa a ser perseguido e aí consegue abrigo junto a uma outra cidade, em Wartburg. O príncipe de Wartburg coloca ele lá no castelo dele, fica aqui bonitinho, escondido, e dentro desse período, ele escreve as 95 teses em 1517 e ele fica ali dentro do castelo de Wartburg até mais ou menos 1521, traduzindo a Bíblia Sagrada. Esse livro que a gente hoje costuma ter bastante acesso, a gente tem acesso muito, em parte, por causa do Martinho Lutero. Porque o Lutero, um dos pontos que ele batia de frente com a Igreja Católica era que esse livro era escrito todo em latim. E a Alemanha, ela tem uma linguagem saxã, uma linguagem que é muito diferente do latim. Então era muito difícil para os alemães traduzirem a Bíblia, entenderem o que estava escrito. As missas também eram celebradas em latim. Outro ponto que o Lutero discordava daqueles 95. Então, o Lutero, ele traduz a Bíblia e graças a um invento de 100 anos antes, um invento do Gutenberg chamado imprensa, ele consegue, digamos, imprimir, né? Consegue vários exemplares da Bíblia para se espalharem por toda a Europa. O nome protestante, inclusive, ele vem por conta de que os católicos começaram a se opor a essas ideias de Lutero. E aí, para apoiar Lutero, os seus apoiadores começaram a protestar para que as ideias dele fossem ouvidas. E outro camarada também que foi extremamente importante foi
o Calvino. O Calvino também foi um desses grandes reformadores, só que Calvino ele foi por um outro caminho. Ele foi até a Suíça, que usava ali da sua neutralidade, né? Se instalou na cidade de Genebra, e em Genebra ele começa a ensinar outros líderes religiosos, outros líderes, né, outras lideranças, a doutrina protestante. Ele começa a bater de frente com a Igreja Católica dessa outra forma. Ele vai ensinando as pessoas vão saindo dali, vão espalhando as ideias luteranas, as ideias protestantes e até as ideias anglicanas por toda a Europa. Quando isso acontece, a Igreja Católica acende o sinal amarelo, começa a observar, opa, peraí, tem muita gente deixando o catolicismo para seguir essas pessoas. Eu preciso fazer uma autoanálise e mudar o que eu posso mudar. E aí a Igreja Católica ela começa a repensar, justamente naquele momento de grandes navegações, naquele momento de expansão marítima, onde a Igreja Católica estava indo para novos lugares, querendo conquistar, patrocinando os navegadores, querendo conquistar não só novos territórios, mas também novos fiéis. A Igreja Católica começa a pensar na contra-reforma. Se por um lado os reformadores começaram lá a sua reforma protestante, a Igreja Católica começa uma contra-reforma, começa uma resposta a essa reforma. Mas isso é uma outra história que fica para uma outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter atividadezinha junto desse vídeo, assim, né? A gente tem 3 atividadezinhas básicas. A gente vai ter uma partezinha escrita para vocês poderem ter embasamento e 3 questõezinhas que eu tenho certeza que vocês vão amar fazer. Um beijo e um queijo para todos vocês. Nos vemos numa próxima, espero que em breve. Tchau, tchau.